Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, divino benfeitor, nos sentimos, Senhor, com nossos corações felizes pela bênção do estudo desta noite. Queremos, Senhor, agradecer-te pela alegria que temos em poder estudar a doutrina espírita. Esta doutrina permite abrirmos nossos olhos, nossa compreensão para o verdadeiro sentido da nossa existência. Aos poucos, Senhor, vamos tomando consciência do que estamos fazendo neste mundo. Sabemos, Mestre, que estamos numa escola. Viemos buscar o aprendizado, a transformação dos nossos corações. Sabemos, Senhor, que devemos nos esforçarmos para que cada dia sejamos melhores. Hoje, melhor do que fomos ontem. Amanhã, melhor do que somos hoje. Permita-nos, Senhor, aproveitarmos as lições desta escola e aproveitarmos as nossas vidas para trilharmos o caminho que o nosso Pai nos oferece. O caminho da redenção, o caminho do aprendizado. Nós agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos reunidos em Teu nome, de recebermos em nossos lares os nossos benfeitores, nossos amigos espirituais. Com tanto carinho nos assistem, nos envolvem, nos orientam. Que possamos aprender, Senhor, a sentir estas presenças de luz, a receber as intuições que eles nos trazem e podermos juntos aprendermos com o estudo desta noite. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que nos abençoe. Que abençoe a cada um de nós, nossos familiares, que as luzes do alto possam chegar em nossos lares e permanecer conosco. Fica conosco, Senhor, nos guarde, nos proteja, nos envolva, hoje e para todo sempre. E assim seja. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Hoje temos a última parte do capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Então, vamos partilhar aqui o texto. Nós vamos fazer a leitura do... Acho que não, Não precisa? não preciso não. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós temos então, esse é o quarto encontro, né, que nós temos para o estudo do Pensamento e Vida, primeiro capítulo. E, muito honestamente, né, nós ainda teríamos muita coisa, mas acho que terminamos hoje o primeiro capítulo, né? Então, lembramos que nós temos o texto de Emmanuel definindo-a, né, aqui ele está falando da mente. Definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Bom, aí nós vamos tentar entender porque Emmanuel compara a mente a um espelho, né, com
duas faces aí, com dois lados, podemos dizer assim, né? Um seria a face, que é o coração, e o outro que seria o foco, né? O centro dessa reflexão, que é o cérebro. Então, por que que o coração seria, né, a face desse espelho e o cérebro o centro? Como podemos relacionar o coração e o cérebro com as funções face e centro ou foco de um espelho, né? Então, é um pouco que nós vamos trabalhar para tentar entender esse parágrafo de Emmanuel. Então, nós temos, né, o espelho, né, como imagem central, a mente é comparada a um espelho. Então, o texto fala da mente como espelho da vida. Um espelho tem uma face, né, o coração, que é a superfície que é captora e refletora, e tem um centro, que é o foco, né, de onde se organizam as imagens e os reflexos. Então, nós vamos tentar afinar um pouco essas ideias. O coração como face do espelho. Bom, a face é o plano, né, que recebe a luz e devolve a imagem, né? Então, o coração na tradição bíblica e espiritual não é apenas o órgão físico, mas o centro afetivo, onde repousam as intenções, desejos e sentimentos. Não podemos esquecer que Emmanuel usa termos aqui que têm conotação, né, na tradição espiritual, não na conotação moderna. Por isso, o que o espelho reflete no plano humano se colore pelo coração. Se o coração é puro, a face do espelho é clara. Se o coração é turvo, a face do espelho deforma a imagem. Assim, o coração é a face, porque é ele que dá qualidade ao reflexo, amoroso, egoísta, generoso, rancoroso. Nós vamos colorir a imagem que vem do mundo, né? Por isso que nós acabamos vendo o que nós projetamos, né? O que nós somos, porque nós filtramos tudo por esse espelho que, na verdade, vai ter a textura que nós temos, né? As qualidades que nós possuímos. Isso é muito interessante porque isso não é essa afirmação de que na tradição bíblica o coração é o centro do ser. Hum? E é interessante porque essa informação realmente ela é pertinente, muito pertinente, né? E, por exemplo, eu tenho aqui um autor, né, que é o Maurice Coquignat. Ele escreveu um livro, Os Símbolos da Bíblia, né, e tem um capítulo sobre o coração que começa assim: para os ocidentais, a palavra coração evoca, acima de tudo, a vida emocional. O coração pode ser amoroso, mas também pode ser sensível, generoso, caridoso ou corajoso. Uma pessoa pode ter um coração de ouro ou de pedra, ser insensível ou ostentar seu coração abertamente. O coração é, para a Bíblia, uma realidade mais ampla que inclui todas as formas de vida intelectual, afetos, emoções e o reino inconsciente, onde todas as atividades da mente estão enraizadas. Isso vai juntar com uma outra frase que Emmanuel também nos diz depois, né, quando diz que a mente é o alicerce da vida. Então, esse livro, ele é, na verdade, é esse livro aqui, ó, Le Symbole de la Bible. É, é, tem um capítulo, né, nesse livro que é o capítulo sobre o coração, né? Então, é muito interessante porque na Bíblia o coração tem uma dimensão muito maior, né, do que nós temos no Ocidente, por exemplo. Então, isso dito, né, o cérebro, né, o que que é o cérebro nesse caso, né? O centro do espelho, ou o foco em termos ópticos, que organiza as linhas de reflexão. Bom, o mundo nos chega, né? Nós colorimos tudo isso, mas organizamos, né? Então, o cérebro aqui tem o sentido não o cérebro físico, obviamente, né?
O cérebro é apresentado como centro funcional, onde as ondas mentais, pensamentos, raciocínios, memórias se formam e se propagam. Na visão espírita, ele é um instrumento. Ele é o ponto de convergência que transforma o que o coração sente em ondas de pensamento que movimentam, criam, transformam, destroem e refazem. Assim, o cérebro é o centro porque organiza e propaga os reflexos, convertendo emoção em forma mental. Por isso, Emmanuel diz que tudo começa nele, né? Começa no afeto, No coração, no né? coração, porque dali nós vamos formar o resto, né? Eu, por exemplo, tinha uma imagem completamente diferente do nosso funcionamento. Eu sempre achava que tudo começava no cérebro, né? Era a minha visão, né? No cérebro, no sentido do pensamento, da razão, né? Mas se nós analisamos realmente como tem que ser analisado, Depois se tornava emoção, né? exato. Mas é o contrário, né? Porque o coração, como essa face do espelho, né? É onde nós captamos o mundo, né? O mundo nos chega, né? Por esse colorido com o qual nós o vemos, né? Se uma pessoa ou se algo é percebido como uma ameaça, eu aí vou criar pensamento sobre isso, né? Então é muito interessante como Emmanuel coloca, né, isso de um modo diferente. Posso ir? Uhum. Então o cérebro aqui, ele organiza e propaga os reflexos, né, convertendo, isso é muito importante, emoção em forma mental, né? Então, essa relação, né, coração-cérebro, né, coração é a face, ele dá o tom afetivo do reflexo, a cor, a luminosidade, a intenção. E o cérebro dá a forma intelectual do reflexo, a estrutura, direção e organização. Um espelho sem face não reflete nada, um espelho sem centro não organiza a imagem, né? Então, os dois trabalham na mesma estrutura. Mas aí isso nos leva a quê? Tudo começa no reflexo. O coração, a face do espelho, recebe o mundo em forma de impressões afetivas. O coração colore essas impressões, né? Essas impressões despertam emotividade e dá a qualidade do coração, né? Amorosa, egoísta, serena, perturbada, né? Ao reflexo. O cérebro organiza, como centro do espelho, estrutura o que o coração recebeu, transformando a emotividade em ideias. A ideia orienta. As ideias organizadas pelo cérebro conduzem a atitudes e palavras. As atitudes se projetam. Essas ações voltam ao mundo como projeções mentais e comportamentais. O mundo responde, né? Os outros e a própria vida nos devolvem em circunstâncias aquilo que projetamos. E o ciclo recomeça, né? Os novos reflexos retornam ao coração e o processo se repete, purificando ou escravizando conforme a qualidade do reflexo inicial, né? E conforme a nossa atitude diante dos novos reflexos, né? Se eu continuar sem mudança nenhuma em mim, eu vou continuar vendo o mundo sempre do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, reagindo do mesmo jeito, né? Porque eu vou estar num processo de acrisolamento e não de transformação. Então, esse ciclo está representado aqui, né, rapidamente. O coração recebe o reflexo inicial, o coração vai colorir, né, porque ele transforma isso, ele dá uma coloração emotiva. O cérebro organiza, né, como ideias, as ideias orientam a atitude à palavra, a atitude vai projetar-se no mundo, né, com palavras e ações, e o mundo responde, iniciando um novo ciclo, né? Então, é um ciclo. Acho que aqui a gente. Não, tudo bem, vamos terminar aqui então. O que nós podemos fazer, né, uma conclusão, né, entre mente e evolução
e considerar aqui uma possibilidade que está implícita no texto de Emmanuel, que é o ciclo inverso, né? Por exemplo, por elas, as imagens e pensamentos, né, é disso que está falando Emmanuel aqui no texto, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, as ideias podem servir como um meio de confirmação da nossa situação e elas podem ser também o início de um processo, né, que vai gerar modificações, né, em cada um de nós. Então, nessa parte, nós vemos que a mente estaciona em certas etapas. Podemos dar exemplos, né, nesse caso, podemos dar exemplos de padrões mentais que levam pessoas ou civilizações a estacionarem? Podemos, né? E o influxo renovador, podemos falar de pessoas extraordinárias, gênios, etc., que mudaram a humanidade? Porque são essas pessoas que nos levam a pensar diferente, né? A alterar nossa maneira de ver as coisas. E aí nós poderíamos, né, dar vários exemplos, eu não vou parar por enquanto nisso, né? Porque eu gostaria de trabalhar essa parte aqui como parte final, né? Emmanuel diz: o reflexo mental mora no alicerce da vida, né? E, a meu ver, essa frase pode ser vista como uma conclusão do texto, né? Porque, em face de tudo que ele nos falou, o reflexo mental, né, aquilo que nos chega projetado por nós mesmos, que vai gerar, né, que vai ser colorido pelo afeto, que vai se transformar em ideias e pensamentos, que vai gerar palavras e ações, etc., etc. Tudo isso, né, que vai fundamentar a nossa vida. Então, como é que nós podemos decorticar tudo isso, né? Explicar tudo isso? Bom, o que é o reflexo mental? O texto mostrou que a mente funciona como um espelho, recebendo impressões, reflexos e projetando-as de volta. Esse reflexo não é neutro, ele passa pelo coração, pela emoção, pela intenção, e pelo centro cerebral, que é o centro de organização, né, que vai produzir ideias e pensamentos. Assim, o reflexo mental é o movimento contínuo de receber, colorir, organizar e projetar imagens. Porque ele mora no alicerce da vida. Bom, alicerces sustentam tudo o que vem depois, não é? Então, o reflexo mental está nesse lugar por qual razão? Ele origina emoções que se transformam em ideias. Essas ideias orientam atitudes e palavras que se tornam ações. O que As define o ações destino. produzem circunstâncias que moldam a vida pessoal e coletiva, né? O destino. Ou seja, toda a vida prática, afetiva e social começa no reflexo mental. É como se o reflexo fosse a raiz invisível daquilo que vemos manifestado, né? Então, acho que a gente podia parar por aqui, né? Então, vamos parar por aqui para que a gente possa depois, se for o caso, né, ainda explorar um pedacinho que poderia ser explorado. Então, vamos abrir a palavra, né, para que a gente possa refletir em grupo e analisar, né, o que cada um percebeu, viu, ou quem quiser, né, participar dos comentários. Então, palavra aberta. Karen. Hola, buenas noches. Mientras leí el texto, me llegó a la mente como cuando somatizamos las enfermedades. Eh, Perdón, lo escribí para no perder la idea. Estaba pensando cómo el cuerpo somatiza las emociones reprimidas y nuestros sentimientos, digamos, generados como en la parte del corazón em, crean una idea, ¿no? Viajan al cerebro, crean una idea y ahí se transforma en un pensamiento y el cuerpo
el cuerpo responde ante ese pensamiento y lo somatiza en forma de enfermedad o de una lesión. Y cómo eso es el reflejo en nuestra vida, ¿no? Una persona enferma muchas veces pues tiene emociones muy guardadas, pensamientos negativos, o sea que nuestras emociones y pensamientos reflejan en nuestro estilo de vida lo que somos y pensamos. No sé si lo dije claro, pero bueno, prácticamente es como de la emoción viaja al pensamiento y de ahí se refleja en el cuerpo y en el cuerpo se refleja en nuestro estilo de vida. No sé si me di a entender. Gracias, obrigada. Sim, sim, Karen, e isso, essa é um outro aspecto, né? Mas isso que você está levantando é algo que nós devemos guardar na cabeça, porque esse estudo que nós estamos fazendo, que nós tivemos o tempo de fazer, né, em 4 encontros, explorando todos os aspectos disso, o objetivo deste trabalho é que nós possamos reutilizar isso o tempo todo a partir de agora até o final do livro. E você verá que nos próximos capítulos, Emmanuel vai falar de saúde, por exemplo. Corpo, saúde, né? Pensamento, emoção e saúde. E é aí que nós vamos entender o que ele vai falar. Porque se esse primeiro capítulo não for bem compreendido, depois nós não entendemos o que ele vai falar. Então a Karen já deu, né, uma explorada no que vai vir, né? Porque os pensamentos e as nossas emoções, né, vão se refletir também no mundo, mas o mundo se refletir no mundo, mas o corpo é parte do mundo, né? O corpo nos é dado como empréstimo, né? Então, o que acontece no nosso mundo íntimo, o primeiro lugar em que se reflete é em nós mesmos, né? Inclusive no nosso corpo, né? Então, nós não estamos fora do mundo, né? Físico, material, emocional, né? Então, é muito interessante porque isso vai ser recuperado depois, né? Essas relações vão ser exploradas depois. Yuri? Esta semana me saiu um vídeo no Instagram de Dr. Oliveira, Sérgio Oliveira, que falava do coração, né? E achei muito interessante porque está assim ligado com o nosso estudo de hoje. E ele falava, não, como o coração é a sede da nossa consciência. Ele fala, coração é o mais importante. Mesmo ele falava da formação, ele dizia, o coração é o primeiro órgão que se forma depois dos 21 dias da fecundação, sim, fecundação. Então ele fala, não, o coração se forma, depois os braços, e fisiologicamente, que quando a gente quer lembrar de algo, é o coração que vai enviar essa energia, não? Falando que não podemos formar uma lembrança ou algo sem esse impulso do coração. Então, fisicamente, está assim, não? A circulação, ele falava como que a circulação é incrementada e aí é enviado ao cérebro, e aí o cérebro começa a trabalhar os neurônios. Então, quando ele falou assim, a sede da consciência, é assim como muito importante, não? O coração é o que Emmanuel nos está falando, de aí parte todo, porque o coração que vai interpretar isso que nós recebemos. Isso me fez pensar muito quando Jesus fala, não, de bem-aventurados os puros de coração, porque assim é um trabalho no nosso coração que temos que fazer, esse cultivo, essa purificação, porque dessa forma é como que nós vamos a interpretar o mundo, porque mesmo se recebemos um influxo negativo, se nosso coração está limpo, se nosso coração está trabalhando nessa transformação das coisas negativas em positivas,
aí o mundo vai ser diferente, não? O reflexo vai ser diferente, o impulso, a emoção vai estar ligada a esse coração puro. Então, é, assim, não, eu achei assim, com muita concordância. E uma das coisas que eu havia pensado nessa fase, porque acho que não entendi bem, porque eu vi a face, o que me fez pensar é a face, a cara. Então eu disse, se o coração é a face, e na nossa face, normalmente, quando a gente tem emoções, a gente vai expressar essas emoções, que está chateado ou que está triste. A face, ele vai mostrar, não? Então eu disse, o coração é a face, porque é o coração que mostra ao mundo externo o que realmente somos. Então, uma visão que, não sei, eu pensei nisso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Tem vários elementos, né? É interessante porque é um processo, né? E de que medida esse conhecimento nos serve? Nós temos que começar, né, a analisar a nossa mente, os reflexos que nos chegam, né? Como eu estou vendo as pessoas, como eu estou vendo o mundo, fala mais às vezes de mim do que do mundo e das pessoas. Né? Que colorido eu dou para as emoções? Eu sou alguém que passa imediatamente por negativo, eu sou alguém que vê com desconfiança tudo, eu sou alguém que estou sempre com medo, eu sou alguém que está sempre num modo reativo, colérico. Né? É aí que nós começamos a entender que é preciso fazer, né, aquele conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho nos fala no Livro dos Espíritos e que os antigos nos falavam, né? Essa frase está escrita lá no Templo de Delfos, na Grécia, né? E indicando que é necessário esse conhecimento. Não há transformação se nós não tivermos esse conhecimento. Por isso, Santo Agostinho nos pede para fazer essas análises, né? Porque se eu não souber quem eu sou, como é que eu posso evoluir, melhorar, né? E o que está em nós, o que está, por exemplo, Jesus nos diz, né? A pessoa fala do que tem cheio o coração. É, então, é esse o ponto, né? O que nós projetamos como palavras, como emoções, como atitudes e também como captores, né, do mundo, fala do que é o espelho do nosso coração, né? Do que ele é feito. Então, o autoconhecimento aí é necessário, porque senão eu não saio do ciclo, né? Se eu continuar captando, se eu não polir a face para melhorá-la, ou seja, se eu não polir as emoções com as quais eu capto a vida, eu vou continuar sempre produzindo os mesmos pensamentos, as mesmas ideias vão me levar às mesmas palavras, às mesmas atitudes, e eu vou ficar preso num ciclo do qual eu não saio, né? Então, qual é o significado desse ciclo que Emmanuel nos dá? É dizer como sair dele, né? Giovana? É, esse ciclo ele é extremamente importante que a gente compreenda, né? Como funciona, é o ciclo da vida, né? Não é por acaso que esse é o primeiro capítulo deste livro, que é um livro de extrema importância, Pensamento e Vida, porque o pensamento gera a vida. E o pensamento é gerado pelo coração. Então, quando a gente entende esse ciclo, que tudo começa, né, no coração, e do coração. Deixa eu ver, vou pegar só um pedacinho do trecho aqui, que ele fala o reflexo, né? Quando o coração recebe o reflexo esboça a emotividade. Então, o coração ele vai manifestar através da emoção. Ou é a cólera, ou a tristeza, a angústia. Então, ele recebe o reflexo e ele vai esboçar essa emotividade. Então, tudo começa por ali.
E a emotividade plasma a ideia, então vem para o pensamento. Então, o pensamento, quando a gente recebe uma agressão, por exemplo, né? Alguém falta com respeito conosco. Então, chega e aquilo machuca o coração, machuca o sentimento. E aí o sentimento, né, esse sentimento machucado vai para o pensamento, aí você fica pensando naquilo. E aquilo fica remoendo na cabeça, aí em conformação, né? E aí a ideia, essa emotividade plasma a ideia. Então o pensamento ele começa a ser formado. E a ideia determina a atitude. Então, aí como que a pessoa vai reagir, né? Quais são as ações que vão vir a partir, né, do pensamento? Ou você pode reagir de forma passiva, tranquila, aceitar, ou você pode reagir com agressividade da mesma forma. Então, a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, olha lá e vem as ações como consequência. E uma coisa que é muito importante aqui, quando Emmanuel diz em semelhantes manifestações, alogam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Então, essas ações essas circunstâncias, elas são válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. Então, quando a gente age, se a gente recebe a emotividade que transforma o pensamento e vai se manifestar na ação, se a gente age dependendo da resposta que a gente dá, você pode eh, se libertar, avançar, porque se você compreende, né, recebeu algo ruim, mas soube trabalhar no coração o sentimento com o perdão, né, com a tranquilidade, com a humildade. Se a gente recebe desta forma, as nossas ações, elas vão ser libertadoras. A gente não vai cair no ciclo do revide e de pagar com a mesma moeda, de voltar à agressividade àquele que nos agrediu. Então, você pode ou se libertar ou se amarrar ainda mais, né? E aí retorna o ciclo, como o César estava falando. Então, é muito importante esse ciclo, porque a gente tem que tomar o cuidado com o coração, como a gente está recebendo com o coração o que vem do mundo, né? Esses reflexos que nos chegam. E é aí que entra, né, o evangelho, é aí que vem Jesus, porque Jesus vai agir no coração. Então, quando a gente entende, né, que nós temos que fazer esse trabalho para receber com o que o que Jesus nos ensina, com os exemplos que ele nos deixa, né, de sermos, né, de recebermos através e sabermos perdoar, sabermos ser humildes de coração, sabermos receber com tranquilidade, guardar a paciência, né? Então, se nós trabalhamos isso, né? O nosso coração recebe com esses sentimentos, esse ciclo ele não nos leva a nos complicarmos ainda mais, né? Ele nos liberta, porque a gente vai estar reagindo da forma certa, né? Reagindo como Jesus nos ensina. Bom, obrigado, Giovana. Sebastião. Yo estaba pensando también así más a nivel colectivo, como o mundo en sí está fechado nesse círculo vicioso, porque a final de contas é isso todo, não? Você prende a televisão, isso que você recebe, isso que você pensa, se retroalimenta todo isso e acaba sendo um círculo vicioso. E como você. E aí toma tanto sentido que falou Jesus, você tem que viver neste mundo, mas não ser parte deste mundo. Você não pode ser parte da sociedade e sair desse ciclo vicioso, porque você está aí fechado. Então, como que a Gi e a Yuri falou, se você, quando começa a dar-se conta disso, limpar teu coração com as enseñanças de Jesus, não pode mais ser parte do mundo, porque senão você fica fechado nesse ciclo. Então você automaticamente os amigos mudam, os interesses mudam, tudo muda quando você começa a fazer essa transformação interior. E a mim me fascina
as frases tão simples que falava Jesus, mas a profundidade que uno vem a entender 2000 anos depois, com a doutrina espírita, não? Parece simples, mas é de uma profundidade incrível. Então, sim, não podemos começar a limpar esse espelho, esse coração, seguindo, sendo parte do mundo, é impossível. Legal. É isso, né? Realmente é surpreendente quando nós vemos, né, em Jesus essa, essa sabedoria extraordinária, porque ele não tinha como explicar tudo isso, né? Mas ele dava, ao menos ele dava orientação, né? Então, eu volto aqui, né, rapidamente, porque o reflexo mental mora no alicerce da vida, né? E aí nós explicamos, né? Nós falamos por quê. E aí a gente tem, né, uma questão aqui de um risco com a estagnação, né? Por exemplo, se o reflexo mental é viciado, né, prisão em ilusões, orgulho, medo, materialismo, ele apodrece o alicerce, né? Ele estraga o alicerce. E a vida se repete em ciclos de estagnação. Então, por exemplo, pessoas que não saem de padrões destrutivos, sociedades que ficam presas a guerras ou preconceitos, né? Por exemplo, se nós pegarmos o povo judeu da época de Jesus, eles esperaram durante 4.000 anos um libertador, um Messias, e quando ele chega, eles não vêm, porque eles tinham uma ideia, porque eles tinham uma emoção ligada, eles esperavam um libertador político, um libertador guerreiro, né? E então eles tinham padrões que eles não que os impediram de ver quem estava diante deles. Não todos, obviamente, alguns perceberam, né? Então esse risco de estagnação, por isso nós temos que estar com a mente sempre aberta, sempre disposta, sempre procurando o alto, né? E aí vem a questão do influxo renovador, porque se há a questão da estagnação, nós também podemos fazer o trabalho, né, de renovação. Se o reflexo mental se abre a influências superiores, né, mentes elevadas, ideais de compaixão, descobertas, né, leituras, o trabalho de estudo, né, o alicerce se renova e a vida se ergue em novas bases. Então, por exemplo, civilizações que mudaram quando acolheram, né, ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, de indivíduos que se transformaram, né, pela influência da mensagem de amor, de sabedoria, da filosofia, do contato com grandes sábios, né? Então, Emmanuel diz em outros textos que nós não evoluímos sós, né? É na relação que nós temos uns com os outros, e alguns indivíduos têm esse poder, né, de serem o início do processo. Então, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates, mas Sócrates ninguém sabe com quem aprendeu, né? Jesus, né, com 12 anos, ele já era reconhecidamente um sábio, né? As pessoas vão dizer, Jesus dos 12 ao 30 viajou e aprendeu tudo que... Imagina, né? Com 12 anos, ele estava discutindo com sacerdotes em Jerusalém e eles estavam abismados, porque não sabiam de onde tinha saído aquele menino com aquela sabedoria, né? Então, como síntese, né, nós podemos dizer que o reflexo mental mora no alicerce da vida, ele está afirmando que a vida externa, ações, circunstâncias, história, é sempre consequência do que refletimos internamente. O que recebemos e projetamos é a fundação invisível, né, de tudo o que somos e construímos. E havia uma parte, né, que nós colocamos aqui, que é a questão da mente e evolução, né? Por exemplo, padrões mentais que levam a estacionar, né? Por exemplo, é, medo, né? Superstição, orgulho intelectual ou religioso que aconteceu, né? Em muitos momentos da história humana, materialismo, né? Consumismo, hedonismo, nacionalismo, ideologias fechadas, pessoas que se fecham, né? Em crenças, a partir do momento que você acha que os arianos são, né, a expressão mais elevada da civilização, você não aprende com mais ninguém, né? Quando, na verdade, nós, né, sabemos que todo mundo tem algo para nos ensinar e algo para aprender.
padrões pessoais, né? Vícios, ideias, né? Como sou incapaz, sempre foi assim, né? Eu já nasci assim. Então, tudo isso são padrões que nos levam à limitação, né? A estacionar. Então, e quando nós consideramos os influxos renovadores, nós vamos ver isso em vários momentos. Por exemplo, na história, né? Nós temos na ciência, nós temos Copérnico, Galileu, Newton, Einstein, né? Eles mudaram a nossa forma de ver o mundo. Parece muito normal isso hoje para nós, mas até que estes indivíduos, né, tivessem percebido algo de novo, nós víamos o mundo de uma forma completamente diferente da que vemos hoje. Na ética e na espiritualidade, né, a partir de indivíduos como Buda, Jesus, Francisco de Assis e outros, né, nós entendemos o que são os influxos de compaixão, desapego, amor, serviço, né, perdão. Na questão da evolução sociológica, né, nós temos gente como William Wilberforce, na Inglaterra, né, que trabalhou pela libertação dos escravos, romperam padrões de opressão das sociedades em que viviam, na música, nas artes, né? Nós temos Beethoven, Shakespeare, Michelangelo. Até que esses indivíduos aparecessem, nós tínhamos padrões que eram de um tipo. Depois deles, né, nós fomos confrontados com novas possibilidades. Então, eles agiram como antenas, captando reflexos mais altos e irradiando-os em forma de ideias, né, obras e exemplos que acabam nos levando a analisar essas ideias, analisar, né, e acabam influenciando a nossa forma, né, de agir e de pensar, né, e de receber o mundo. Então, nos diz o texto da Bíblia, né, o coração dos tolos está na sua boca, mas a boca dos sábios está no seu coração. Né? Na verdade, quando Jesus diz, né, o homem fala do que está cheio o seu coração, ele estava refletindo um pouco esse texto do Eclesiastes, que ele conhecia muito bem, sendo um mestre da cultura judaica, né? Então, é muito interessante, porque são uma ou duas frases, né, do texto de Emmanuel, a Giovana citou algumas, mas a partir desse texto é impressionante como nós podemos entender como nós podemos entender realmente uma série de textos que tem no Espiritismo, alguns que nós já estudamos e outros que nós estudaremos, né? Eu tinha até pensado em colocar um exemplo aqui hoje. Existe um texto de André Luiz, né? Conforme pensarmos, por exemplo, quando nós lemos esse texto agora, você vai ver que a nossa compreensão vai ter uma dimensão muito diferente, né? Então, onde é que o processo pode ser mudado em nós em qualquer lugar, né? Por exemplo, se eu começar a fazer algo que eu não estou habituado, isto me levará a ter emoções e produzirá novos pensamentos, né? Eu posso agir no processo por qualquer parte, porque ele está conectado, né? Nós não precisamos sempre seguir esse roteiro. Em qualquer parte do processo, eu posso alterar o processo. Por exemplo, eu pego um indivíduo egoísta, sovina, né, interesseiro, e eu o levo a fazer caridade. Não, você vai comigo, você aceita ir? Eu aceito. Então vamos, né? E ele começa a ir comigo para fazer caridade. Ele pode, talvez, reforçar o padrão dele, porque ele continua vendo o mundo, né? Ele pode chegar lá e falar, que bando de vagabundos, né? Mas ele pode, de repente, ser confrontado com uma situação que vai comovê-lo, que vai sensibilizá-lo, né? Então, a força de praticar algo, ele pode ser levado a ter novas emoções e a rever seus pensamentos, né? Então, ou eu posso começar a ler e, ao começar a ler, eu descubro um universo na leitura que
eu falo, poxa, mas eu nunca pensei assim, né? Mas eu via tais pessoas de tal jeito, mas agora lendo tudo isso, será que é assim mesmo? E aí eu começo a polir o coração, né? Porque a emoção com a qual eu lia aquelas pessoas, né, criava ideias em mim sobre aquelas pessoas, mas agora o que eu li pode me levar a corrigir o espelho. É por isso que Emmanuel fala que as ideias podem também nos levar à renovação. E é claro, né? Senão, como é que seria? Né? Então, é um processo que é conectado, né? Está conectado. Oi, Kari. Depois, Giovana. Sí, yo estaba pensando un poco en el comentario de G también, ¿qué pasa cuando invertimos eso? ¿No? Mi primer comentario fue que del corazón se crea una idea y se refleja. Sin embargo, también el crear una idea genera emociones y esas emociones también se reflejan en nuestro cuerpo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en alguna ocasión, un pensamiento se hizo tan grande que me llevó a tener un ataque de ansiedad muy fuerte, un ataque de pánico, ¿no? Y empecé a sentir que no podía respirar y empecé a sentir como en mi cuerpo todo eso. Y ya después como hablé con alguien, empecé como a relajarme y todo, pero dije, ¿cómo eso viene desde un pensamiento, desde una idea que genera emociones tan fuertes que el cuerpo reacciona, ¿no? Mismo de manera positiva. Un pensamiento de gratitud, de amor, lleva a generar esas emociones, ¿no? Igual de gratitud, de amor, de salud, de beneficio y todo eso, tu cuerpo lo recibe, ¿no? En forma de relajación, de calma, de paz. Entonces es increíble cómo está conectado, ¿no? Totalmente. Recuerdo una imagen que vi donde el corazón estaba como abrazando a un cerebro que estaba vomitando así, estaba vomitando como todos esos pensamientos negativos, ¿no? Y el corazón como que lo abrazaba así como diciendo, tienes que sacarlo, tienes que sacarlo. Entonces me llegó mucho esa imagen porque es ese reflejo, ¿no? El corazón y la mente están totalmente conectados y tenemos que aprender a purificar cada uno, a limpiarlo, a darle pues el trabajo que necesita. Es eso. Gracias. Graças, Karen. E antes de passar a palavra para a Giovana, peguemos o exemplo que você deu, a crise de pânico, né? Um pensamento, uma emoção leva, né, a pessoa a formar ideias, ela começa a acreditar que vai, né, isso, aquilo, e ela entra naquele. E normalmente, quando nós estamos junto de uma pessoa que está nesse processo, o que que nós fazemos? Respira, né? Você não tenta ir pela ideia, você leva ela a ter a se concentrar numa função fisiológica. Respira, né? Conta para mim quantos objetos tem aqui na mesa. Então você traz de volta para a realidade concreta, né? Por isso que eu dizia, é influência mútua, né? Por exemplo, uma pessoa que está com emoções de tristeza, de angústia, de depressão, se ela começa a caminhar, né, aquilo muda os seus sentimentos, né, porque ela começa a se sentir mais revigorada, mais animada, mais forte, mais viva, né, o sangue circula e um efeito físico leva a uma mudança emocional e mental, né? A pessoa volta da caminhada, ou da corrida, ou do esporte, com uma disposição psicológica diferente. Então, a gente tem que saber utilizar esse ciclo que Emmanuel fala a nossa vantagem, né? A nossa vantagem, porque nós podemos utilizá-lo e entrar em qualquer parte, né? Então, lógico que os pensamentos são extremamente importantes, as ideias que elaboramos são extremamente importantes, né? A coloração das emoções que nós temos vão formar pensamentos,
E é aí que vem o conflito. É muito interessante, porque qual é a nossa dificuldade nesse ciclo? O que é o homem velho de que fala Paulo de Tarso? É o homem que tem já uma cor, um espelho formado. Nós não nascemos com um espelho novo. Então, se eu sou uma pessoa desconfiada de tudo e de todos, eu continuo desconfiado de tudo e de todos. Mas eu já aprendi mentalmente que eu tenho que melhorar. Eu já li os textos, eu venho no estudo. É, então, aí começa o conflito, porque eu quero polir, né, o espelho, porque eu entendo que ele não é mais produtivo. E por que que eu entendo isso? Porque toda vez que ele funciona no modo automático, eu acabo com problemas, né? Porque ele colore, né, o que eu recebo do mundo, produz ideias que continuam sendo as mesmas, né? E é muito engraçado, porque às vezes a gente está brigando com as nossas ideias, né? Eu estou criticando uma pessoa, eu estou vendo aquela pessoa, eu estou recebendo, mas eu sei que isso é mais meu do que dela, né? E às vezes a gente fala, não, não, eu não posso pensar assim, eu não posso julgar desse jeito, eu preciso mudar isso. É esse o trabalho. Aí nós já estamos no trabalho de polir, né, o espelho, né? E é por isso que passa, o evangelho passa pelo coração, né? Se a pessoa ficar no nível do cérebro, do intelecto, do estudo sofisticado acadêmico, ela não vai entender Jesus, né? É por isso que alguns se converteram verdadeiramente ao Cristo, porque é quando ele chega no nosso coração, né? Por isso, ele dizia os publicanos, né, as prostitutas, falando com os fariseus, entrarão primeiro que vós no reino dos céus, porque eles não têm essas barreiras, eles são eles estão desprovidos dessas barreiras, do formalismo, do intelecto, da hipocrisia. Eles, mesmo na sua miséria, eles são o que são, né? E quando recebem a luz, a misericórdia, o perdão, eles se comovem profundamente, né? Maria de Magdala era uma mulher que provavelmente se sentia completamente perdida, que não havia futuro nenhum para ela naquele mundo e naquela sociedade. Mateus, Levi, que futuro ele via para ele, né? E de repente o Cristo faz deles mensageiros de um novo mundo, mensageiros de uma nova vida, libertadores de outros, transformadores de consciências, né? Então, eles acolhem isso como uma grande alegria, como um grande privilégio, como uma bênção, né? E isso renova as suas vidas. Então, eles tinham uma visão deles mesmos que Jesus mudou completamente quando, né, os convidou, quando os tratou com amor, com compaixão, né? Quando ele aceita ir à casa de Zaqueu, na verdade, quando ele chama Zaqueu e diz, eu vou na tua casa, o homem, né, cai das pernas, porque ele fala, como assim, né? Um homem desse, um rabi, um ser de luz como esse, como ele vai na minha casa? Eu que sou um pecador, detestado por todo mundo nesse lugar. Então Jesus tinha esse efeito de mudar completamente, né, a visão que as pessoas tinham delas mesmas e que as pessoas em volta dele tinham dessas pessoas, né? E isso tinha que passar pelo coração. Era um processo de amor verdadeiro, de arrependimento verdadeiro, de compaixão verdadeira, né? Não era um processo intelectual, né? Jesus, ao amar essas pessoas, mostrava que elas não eram, né, o, o resto, o rebotalho da humanidade, né? Elas eram seres dignos de amor, né, de serem filhos de Deus, como todo mundo. Então é muito bonito porque em vários textos Emmanuel nos diz, né, o evangelho tem que ser pelo coração. Mas não o coração, né? O coração, como assim o coração? Não no sentido ocidental, né? Só o órgão do afeto, né? É o órgão com o qual é o centro da vida, né? É o centro da vida.
é a essência do ser. É esse o sentido da palavra coração na tradição espiritual e bíblica. É o centro da criatura, o centro do ser, é o centro da consciência. Então, é muito bonito, né? Nós temos aí muita coisa para pensar. É porque o coração é a fonte, né? Nesse sentido que ele fala do alicerce, né? O coração é o alicerce de todo o resto, é a fonte. Se a fonte não estiver limpa, vai contaminar todo o resto, né? Vai contaminar o pensamento. E não, às vezes a gente tenta, né? Mudar um pensamento não é fácil, né? Às vezes a gente tem que fazer um esforço bem grande, assim, para um esforço para mudar algo que a gente traz, né? Um pensamento que fica, né, passando na cabeça o tempo todo. E, o processo dessa mudança começa no sentimento. Então, às vezes a gente está lutando para mudar um pensamento, a gente tem que tentar, tem que mudar, né? A mudança tem que ser no sentimento. E mudando o sentimento, vai mudar, né? Muda o pensamento. Agora, para mudar o sentimento, é preciso ter base moral. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, né, e que não tem moralidade, não consegue mudar um pensamento. Porque como que uma pessoa identifica que o que está pensando não é bom? Que o que está pensando é prejudicial? Então, para entender isso, é preciso ter, né, o coração modificado, porque vai entender que aquilo que está pensando não é correto, que o que está pensando é, vai levá-lo a algo pior. Então, essa transformação no sentimento é um trabalho de todos os dias, mas não é um trabalho fácil. Mas é um trabalho que exige esforço, que exige renúncia, que exige abnegação. Então, por isso que o evangelho é importante para que a gente mude as bases, para que a gente purifique a fonte, né? Porque ser abnegado não é algo fácil, porque vem contra o egoísmo, vem contra o orgulho. A abnegação é uma virtude difícil de ser conquistada. E ela é conquistada através da bondade, através da caridade, né? Então, esse é o trabalho do evangelho em nós, é fazer a limpeza dessa fonte, né? E solidificar as bases. Porque quando a gente tem a fonte pura, né, o coração começa a ser sublimado pelo evangelho, por isso que Paulo de Tarso diz: vigiai e orai. A oração sublima. O evangelho sublima, porque a gente vai tendo as noções de moralidade. Então, quem tenta, né? Por que às vezes a gente, nos nossos estudos, já comentamos várias vezes, as pessoas se desenvolvem, às vezes, no intelecto, mas não se desenvolvem na moralidade. Porque o intelecto e só desenvolvendo no intelecto vai levar a inteligência a agir no mal, porque não desenvolveu o amor, não desenvolveu, né, a bondade. Então é muito perigoso, por isso que a gente tem que fazer o trabalho de desenvolver os dois, né, a intelectualidade e também, né, quando a gente fala das asas do amor, né, e as asas da inteligência. A asa do amor e a asa da inteligência, porque quando a gente desenvolve o amor, quando desenvolve o sentimento, sublima o sentimento, a nossa inteligência, os nossos pensamentos serão sublimados. Então, é o trabalho de sublimar o coração, né, os sentimentos, para que essa cadeia, né, esse processo nos faça crescer. Então, não existe evolução espiritual se não houver evolução do sentimento e, em consequência, evolução dos pensamentos. Bom, isso aí. Tudo bem, Tem amigos. aqui tem no livro Pão Nosso, né? O Emmanuel ele vai fazer um outro estudo sobre o pensamento, né? Ele vai dizer que irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, o que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, é pensar nas coisas do alto, né?
É olhar para o alto e pensar, se conectar com o alto. Então, quando a gente se conecta, quando a gente estuda, quando a gente lê um livro bonito e aquilo nos toca o coração, tudo isso vai fazendo, né, o coração se transformar, os sentimentos se transformam. Porque tudo está, né? Ele vai começar esse texto falando que todas as obras humanas constituem o resultado do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. Então, é essa conexão com o alto que vai nos transformando. Mas esse é o trabalho, né, de todos os dias, é o esforço, é a vontade aplicada, né, nesse trabalho de transformação. Bom, Cezinha? Eu queria tentar adicionar uma reflexão nesse conjunto, que a gente ali ele trabalha, né, um ponto que ele chama desse reflexo. Apesar de eu achar que o texto não está falando do reflexo condicionado biológico, né, o reflexo ele muitas vezes está ligado a uma ação muito rápida, né, como se fosse um agir instintivo. E o instinto, ele tá muito ligado à parte da sobrevivência, principalmente do animal, né? Então, entendendo que existe todo um processo de evolução do nosso espírito, né? Que a gente passa por fases mais primitivas até essa evolução maior, a gente tem essa questão do instinto. E ali a gente trata do coração e do pensamento, é, chamando talvez muito atenção para como que esse conjunto funciona nessa fase de evolução do ser humano, que eu acho que é a fase que a gente se encontra aqui. E eu fiquei muito assim pensando, né? Porque você fica num ping-pong, né? O sentir, o pensamento também depois ele cria provocações que aumentam o sentir. E ali me veio, né, a sugestão de pensar na vontade, que é o querer, né? Porque a transformação do indivíduo, ela se vem através do sentir, né? E o sentir, ele tem que ser impulsionado por algo maior, né? E eu acho, e eu sim, eu entendo que esse algo maior seja essa vontade. E essa vontade, por algum ponto, ela deve estar ligada à vontade do ser espiritual, né? Que mesmo em fase carnal, tem esse desejo dessa evolução, que é essa lapidação, e que seria em direção a um ser mais lapidado, né? Então, eu acho que nós temos dentro de nós a vontade, né? E um exemplo muito simples, assim, principalmente ligado a trânsito. Quantas vezes você está no trânsito, você está num veículo num estado, às vezes, meio de inércia até dirigindo. E de repente acontece alguma coisa, uma buzinada, uma fechada, ou você vê uma outra pessoa ficar cometendo algo que você interpreta de uma forma negativa e vem esse sentimento que aciona um pensamento, né? E muitas vezes isso se repete por tantos anos, a pessoa ela está dirigindo com aqueles reflexos, com aquele sentimento, com aquela angústia, com aquela. Então, até que chega um momento que talvez ela comece a perceber aquele mesmo caminhar de uma forma diferente, onde talvez ela comece desenvolvendo dela esse aspecto de receber aquele reflexo, mas brecar, não ter o mesmo tipo de reação e começar a pensar um pouco diferente, talvez. A pessoa buzinou, paciência, o que que se pode fazer pelo outro? Tomou uma fechada, acontece, e ela começa automaticamente se moldar. Ou seja, o sentimento inicial que ela pode ter recebido pode ter sido dessa pancada que muitas vezes criava um reflexo condicionado muito negativo, mas agora ela está num outro estado, né? Ela está num estado onde ela escolhe não deixar o mundo afetá-la como já afetou no passado. Então, eu não, eu queria, eu acredito que tem um ponto da vontade, dessa vontade da alma,
de buscar o caminho da evolução, que ele deve ter uma força em nos ajudar a fazer essas administrações melhores do sentir e do pensar. Obrigado, Cezinha. Claro que a vontade está no centro da mudança, né? Porque nós temos que quebrar mecanismos de condicionamento que foram instaurados ao longo de muito tempo. Então, é aí que nós vemos o jogo entre emoção e pensamento, e como hoje isso é usado, inclusive, para manipular milhares de pessoas, né? E nós vemos claramente, né, que as pessoas estão em modo reativo emocional. Raramente as pessoas refletem, pensam, dão argumentos, apresentam, né, é, uma sequência lógica de pensamentos, né? Então, assim, a gente vê coisas absurdas o tempo todo. E aqueles que manipulam populações, né, aprenderam a usar esses mecanismos. Então, você faz uma imagem, né? Você faz uma imagem muito bonita ou muito chocante, muito emocional, e aí você já diz o que a pessoa tem que pensar. Mas isso vai sendo dito junto com a imagem emocionante, né? Então, diante daquela imagem que se repete, o pensamento que vem junto vai se repetir também, porque ele está associado, né? Então, hoje nós teríamos que fazer uma grande lavagem, né, na mente das pessoas para dizer, meu irmão, se desconecta de tudo, né? Agora, isso aí eu estou dando, né, estou falando de um exemplo que vai fora do pessoal, né, diretamente, do individual. Mas vamos para o individual, por exemplo. Eu fui agredido por uma pessoa de uma etnia. Depois eu fui agredido de novo por uma pessoa daquela etnia. Depois de novo por uma pessoa daquela etnia. E aí eu criei um mecanismo de toda vez que eu vejo uma pessoa daquela etnia, eu fico na guarda, né? Então eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas às vezes eu não fui agredido. Alguém me disse, olha, essas pessoas nos agridem. Ele me falou isso quando eu estava em fase de formação, quando eu era uma criança, quando eu, né? É, porque normalmente nós torcemos para o mesmo time que a nossa família torcia quando nós éramos crianças. Porque você cresce no meio daquela emoção, né, deles festejando o gol do time, né, e você acaba aderindo, sem saber mesmo por quê, sem pensar, porque é emocional, né? Tem um monte de coisas às quais nós aderimos e que são emocionais. Agora, nós chegamos numa fase em que nós temos que começar a pensar, né? E que eu tenho que começar a me dar as razões pelas quais eu tenho certas emoções e certos comportamentos. Mas tem coisas em nós que são reflexos condicionados no sentido animal, como o que o Cezinha falou, que nascem das nossas paixões e do egoísmo. Por exemplo, quando alguém me fecha no trânsito, se eu, lógico que ele fez algo errado, mas eu não estou focado no fato que ele fez algo errado. Eu estou focado que ele me desrespeitou. E eu sou muito importante, não posso ser desrespeitado dessa maneira. Isso é egoísmo, né? Orgulho, perdão, é orgulho. Então, eu não digo, nossa, né, que perigo. Não, aquilo é uma ofensa pessoal, né? É assim que nós reagimos. Então, e por quê? Porque é reflexo condicionado, né? A gente vive num mundo em que tem que lutar para sobreviver, em que se você tem que se preservar, a lei de conservação, ela é uma lei, né? E nós a exageramos. Agora, como é que eu quebro todos esses mecanismos? Lógico que estudo, como a Giovana falou, né? Se voltar para tudo aquilo que é bom, pensar, raciocinar, refletir, polir o espelho, dizer, calma aí, eu não sou tão importante assim, eu preciso trabalhar isso, né? Meu orgulho está me levando a situações complicadas, né? E aí eu tenho que criar um argumentário que vai me ajudar a sair disso. E tenho que repeti-lo 50 mil vezes, porque eu estou lidando com um mecanismo que está instaurado faz séculos. É o que eu falei agora de pouco, o homem velho não nasce com um espelho novinho, né? Ele nasce com o espelho que ele já traz com ele, com o coração que ele já traz com ele. Então, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho.
Só para completar, para a gente voltar, nós estamos encerrando este capítulo, né? E nós iniciamos falando do processo evolutivo, né? O processo a gente começa, né, são séculos de trabalho. Até que, então, no início desse capítulo, ou no mesmo na introdução, o Emmanuel vai dizer, né, que o pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que um dia nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o infinito amor, né, que é o pensamento de Deus, né? Então, nós estamos nesse processo de limpeza do espelho, né? Para que, quando o espelho estiver limpo, nós possamos refletir o pensamento divino. Então, mas isso é um processo muito longo, é muito trabalho, né? Um trabalho pessoal muito grande e ir tirando, né? Todo esse entulho que nós fomos acumulando ao longo desses séculos todos, né? E Cristo é um que reflete o pensamento divino, né? Tanto que ele foi chamado de o Verbo divino. Então, porque ele tem o espelho, né? Totalmente translúcido, né? Recebendo de Deus diretamente o pensamento divino. Bom, amigos, vamos finalizar então. Semana que vem nós trabalharemos o segundo capítulo e deixa eu colocar aqui eu estava procurando a outra, mas não estou achando. Semana que vem nós vamos trabalhar então o segundo capítulo e será enviado pela Giovana. Obviamente, procuremos ler, né? Porque senão a discussão não ganha interesse, né? E nós estamos vendo que estamos diante de um texto realmente muito rico, né? Tudo que Emmanuel nos dá nesse livro é extraordinário, né? Vale a pena a gente fazer um trabalho de preparação para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo. Isso que nós estudamos, repito, será recuperado no correr dos próximos estudos, porque é a base do que vai vir depois, né? Para a gente poder explorar ao máximo os capítulos que vão vir. Cada um deles, obviamente, vai trazer coisas novas e ricas, né? Mas leiamos e tentemos voltar, né, nesse primeiro capítulo para que a gente possa realmente explorar ao máximo o que vem depois. Então, nós vamos finalizar, porque o nosso tempo já está se esgotando e terminamos por hoje o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós compreendemos, Senhor, as lutas que nos aguardam. Compreendemos, Mestre, o longo caminho do filho pródigo de volta ao lar. E sabemos que este caminho é um caminho em que teremos que fazer reflexões profundas, em que teremos que operar mudanças de grande porte nas estruturas do nosso próprio eu, em que teremos que nos limpar. Então, Mestre, nós agradecemos as bênçãos da compreensão, do estudo, da presença dos nossos benfeitores, a quem pedimos que nos perdoem as limitações e dificuldades que ainda carregamos. Que eles possam ainda assim abençoar-nos, iluminar nossos lares, trazendo-nos a paz, a luz e a proteção. Que possamos, Senhor, seguir estudando, aprendendo, melhorando,
Que o Senhor nos ilumine, nos dê forças para seguirmos firmes no caminho da iluminação e da redenção. Fique conosco, Mestre, e abençoe-nos hoje e sempre. E assim seja, Senhor. Son mis hermanos. Gracias, Señor, por todo.